Declarações bombásticas. Brasília pegando fogo. Olha só, aperte o cinto, porque as matérias que eu vou trazer aqui, as informações que eu vou trazer aqui, olha, vai deixar você de boca aberta. Nós temos aqui uma reportagem importantíssima, porque você sabe, depois das eleições dos Estados Unidos, a coisa aqui no Brasil parece que ficou de ponta cabeça lá em Brasília. Bolsonaro já se pronunciou em relação a essas eleições que aconteceram nos Estados Unidos e o quanto isso vai impactar na sua decisão para 2026. Eu vou trazer para vocês aqui uma reportagem muito importante que você vai entender o que está acontecendo em relação a isso. O governo Lula, eu trouxe ontem para vocês, vou reforçar aqui e trouxe mais uma matéria aqui que me parece que está quebrado. Os ministros não se entendem. E, olha, já tem gente querendo pedir demissão com essa história de corte de gasto na educação para os trabalhadores. Olha, gente, já está dando o que falar e você precisa saber. Gente, uma outra questão importante aqui. Bolsonaro parece que já tem vice para 2026. Quer saber quem é? Fica aqui comigo que eu vou. Mas antes, já sabe, esmaga o dedo no like. Eu quero agradecer, gente. Mais de 10 mil likes que nós tivemos no nosso último vídeo. E agora vamos aumentar esse desafio, pelo menos uns 15 mil likes. Então, já desce o dedo aí no like. Muito like, muito like. E também, porque, gente, eu peço, porque é importante. Quanto mais a gente interagir aqui, mais esse vídeo vai alcançar pessoas. É o que eu te peço para que você possa não ter azar, não, eu te abençoo a si mesmo, né? Então vamos lá, olha, muito dedo, desce o dedo no like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, e você sabe, eu abro aqui os meus comentários estão abertos, é a sua casa, nosso canal democrático, você pode expressar sim a sua opinião, é um direito constitucional seu. Então, aqui, manifesta a sua opinião aqui nos comentários, o canal está aberto, os comentários estão abertos para você. Esse espaço é seu. Use esse espaço aqui para deixar ali a sua indignação. Eu quero até saber de você. Nós estamos fazendo uma estatística. O seu voto vai para quem no futuro? Para o Lula, Bolsonaro? O seu voto vai para quem? De repente, para o Pablo Marçal, que pode chegar. Enfim, Tarciso. Para quem seria o seu voto? Deixa aqui nos comentários. Assim a gente começa já a sentir aí um termômetro para 2026. Beleza? Fechou? Então, comentário, esmaga o dedo no like, compartilhe. Se você não inscreveu aí, não se inscreveu no canal, bora se inscrever aqui. Tem um botão, se inscreva no canal. Gente, eu já vou começar aqui vou compartilhar com vocês para você entender. A população precisa entender por que essa votação, essa eleição nos Estados Unidos está afetando muito aqui o Brasil. A população precisa entender. Eu achei um vídeo aqui muito interessante do G1, e eu vou colocar para você entender por que está impactando tanto aqui no Brasil este assunto. É importantíssimo a sociedade entender. E eu vou compartilhar com vocês. Eu deixei ele separado aqui, como eu sempre faço. Aqui, ó. Olha só, gente. Deixa eu ver se é esse aqui. Esse aqui. Vamos lá. Vou soltar aqui para você poder entender o que está acontecendo. Gente, com a Miriam, com o Valdo, sobre o impacto global da eleição de Donald Trump. Aqui no Brasil, uma ala da direita e da extrema-direita foi às redes celebrar ali a vitória de Trump como um prenúncio. Por quê? Vamos entender uma coisa. Dos poucos convidados que Trump levou até a casa dele em Mar-a-Lago para acompanhar a apuração, estava Eduardo Bolsonaro. Não é segredo para ninguém que uma das principais, ou dos principais pleitos que é feito... Olha só quem estava lá, gente. O filho do Bolsonaro. E isso é muito importante, porque agora ela vai falar de um principal pleito, de pedido que o Bolsonaro, a sua família, quer junto ao Trump. Dá uma olhada.
junto a Donald Trump pela família do ex-presidente Jair Bolsonaro é a de o apoio para a reversão de sua inelegibilidade, para uma anistia e eventual apoio político para a volta à disputa de eleições aqui no Brasil. Isso ficou explícito, não estou contando um segredo para ninguém, nas redes e até numa entrevista. Não foi exatamente uma entrevista, me parece declarações que o ex-presidente deu ao jornal Folha de São Paulo, que a gente vai repercutir aqui hoje. Pois muito bem. Ministros do Supremo Tribunal Federal estão desde ontem oscilando entre o gracejo, a ironia e a firme rejeição da tese de que pode haver algum tipo de pressão que surta efeito dos Estados Unidos sobre a Corte. Olha isso, gente. A questão que está envolvendo é Estados Unidos agora com um novo presidente que assume em janeiro. E qual que é a ideia do Bolsonaro? Lá nos Estados Unidos, fazer essa aliança com o Trump para que surta efeito e aqui no Brasil os ministros possam ceder ou que surja aí uma possibilidade do Bolsonaro vir em 2026. O que você acha disso? Deixa também aqui nos comentários, seu comentário é importante, a sua opinião é importante. Eu gostei dessa matéria, porque está trazendo aí a realidade dos fatos, o que está acontecendo mesmo, a estratégia por trás do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Vamos continuar. Não há previsão legal, constitucional, não há nada no ordenamento jurídico que permita que dê a um presidente de fora suficiente para fazer qualquer tipo de intervenção dentro da Corte Constitucional, da Corte mais alta do Brasil. Por isso que o Valdemar disse que, politicamente, o Bolsonaro cresceria, mas teria esse problema, porque juridicamente ele entende que seria mais difícil. E os ministros estão dizendo que não há nada que, segundo os ministros, constitucional, legal, que pudesse essa mudança nos Estados Unidos afetarem aqui as decisões no Brasil. Vamos continuar ouvindo. Os ministros rechaçam qualquer possibilidade. E tem um episódio muito recente que rapidamente foi esquecido por conveniência. O bilionário que lá nos Estados Unidos conseguiu, com aval da justiça, leiloar 5 milhões de dólares. Vamos voltar aqui, gente. Olha essa questão. Eu vou parar a tela aqui, porque eu quero continuar trabalhando com vocês aqui esse tema. Eu vou mostrar, na verdade, uma outra situação, daqui a pouco eu volto nesse aqui, que, segundo está ventilando na mídia, o Bolsonaro já teria conversado, inclusive, com o Temer, o ex-presidente Temer, para que o Temer fosse o vice dele. É isso mesmo. Temer, vice de Bolsonaro. Olha isso, gente. Eu vou separar para vocês aqui, para que vocês possam acompanhar essa questão também do Bolsonaro ter dito que teria conversado com o Temer para que o Temer fosse o vice dele. O que você acha disso, hein, gente? Temer, vice de Bolsonaro. Deixa a sua opinião aqui para mim, é importante. E o Temer foi procurado sobre este assunto. Eu vou mostrar para vocês aqui qual foi a resposta do Temer em relação a isso. Daqui a pouco a gente volta na outra matéria, mas deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês essa questão do Temer aqui. Vou compartilhar agora. Vamos ver. Eu quero que você me diga o que você achou dessa questão do Temer. Vou soltar aqui para vocês também. Essa aqui é do UOL, né? E vamos ver o que o Temer disse sobre esse assunto. A água rola nesse meio do caminho, né, Josias? E é tão curioso um personagem como Michel Temer, que foi vice de Dilma Rousseff, agora estar aí entre os nomes que podem ser vice de Bolsonaro, caso ele possa voltar à presidência. Michel Temer nega, mas a gente sabe que tem sempre aí uma água para rolar, não sei. Como é que você vê aí essas conversas, essas articulações? O objetivo do Bolsonaro é muito claro, né, Fabiola? O Alexandre de Moraes é muito amigo do Michel Temer. Então, quando o Bolsonaro diz, olha,
se eu fosse candidato, o Temer seria uma hipótese de vice, quando ele admite essa hipótese, ele está fazendo um aceno para o Alexandre de Moraes. Olha como eu sou bonzinho, como eu sou contemporizador, posso colocar na vice um amigo seu. Quando o Sakamoto lembrou o 7 de setembro de 2020. Então, me parece que o Moraes, Alexandre de Moraes, foi sinalizado aí pelo Bolsonaro que Temer poderia ser o vice dele. Mas o Temer está negando, tá? Está negando. 21, quando ele fez aquela lambança na Avenida Paulista, chamando o Alexandre de Moraes de canalha, alguém recomendou a ele que procurasse o Temer, porque fechou o tempo do Bolsonaro com o Supremo, especialmente com o Alexandre de Moraes, e ele foi ao Temer não por acaso, porque ele é amigo do Alexandre de Moraes, nomeou o Alexandre de Moraes seu ministro da Justiça, e aí fizeram aquela carta, uma carta que apresentava uma ficção, que era um Bolsonaro moderado. E, quando foi ao Palácio do Planalto para discutir os termos da carta com o Bolsonaro, o Temer fez uma ligação telefônica do Bolsonaro com o Alexandre de Moraes, os dois conversaram, parecia uma pacificação verdadeira, genuína. Depois o Bolsonaro voltou a chutar o balde inúmeras vezes. E o Michel Temer é um político do tipo, um político à antiga, aqueles tecelões da política que articulam nos bastidores, o estilo dele é... Eu estava lendo a reportagem aqui, gente, e o Temer disse que a carreira pública deles teria encerrado e que não haveria possibilidade dele ser o vice do Bolsonaro. Então, nós temos aí um cenário onde os Estados Unidos, com o novo presidente, está refletindo aqui no Brasil, a família do Bolsonaro está lá para poder prestigiar, né? Claro que o Bolsonaro, para ir, tem que ter o passaporte liberado, por isso o filho dele estava lá, para prestigiar, para poder fazer essa articulação, para que o Trump pudesse, de repente, fazer contato aqui no Brasil com os ministros, e os ministros, com receio de passar a imagem que estaria perseguindo o Bolsonaro, achar alguma brecha para poder tornar o Bolsonaro elegível. Mas, segundo os próprios ministros ali, a reportagem que a gente viu, os ministros acham que realmente não há possibilidade constitucional e nem legal para que isso pudesse acontecer. Bom, vamos continuar ouvindo aqui. Antítese de tudo que é representado pelo Bolsonaro em termos de política. O Bolsonaro é de chutar o balde, o Temer é de costurar nos bastidores, né? Ele não seria vice do Bolsonaro, mas nem que o Bolsonaro fosse o mais favorito dos candidatos. Ele, inclusive, depois que o Bolsonaro fez essa presepada com ele, simulou uma contemporização com Alexandre de Moraes e depois voltou a chutar o balde, ele mantém um distanciamento protocolar. Mas o objetivo do Bolsonaro é muito nítido, é mostrar ao Alexandre de Moraes que, se ele alivia a situação, o Bolsonaro é capaz de moderar o seu comportamento, o que todos sabem, inclusive o Alexandre de Moraes, que não vai acontecer, né? Mais uma pausa aí para o pessoal da TV. E para o digital a gente segue, e ainda aqui analisando... Bom, vamos parar um pouquinho aqui, vamos voltar. Deixa eu paralisar aqui também. Deixa eu voltar aqui, gente. Vamos voltar agora para aquela matéria que eu estava conversando com vocês, né, da jornada do Trump, né? Deu uma travada aqui, mas vamos voltar aqui, ó. Voltando aqui, gente. Outros 3 artigos ver, de né, leis gente? do códigos diferentes do Brasil. Então, esse episódio é mencionado. Olha, a lei, ela se sobrepõe. Vai fazer espuma? Vai fazer ruído? Vai ter engajamento de rede social? Vai. Mas, fora disso, efeito prático, não há. O Supremo Tribunal Federal, como poucos
conhece os efeitos de pregação extremada por pressão, inclusive física, e ameaça de vida contra familiares e ministros da corte. Então, a defesa da autonomia do Supremo é algo que une a maioria absoluta do Supremo Tribunal Federal. E aí, conversando um pouco também com outras fontes a respeito das declarações dadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao jornal Folha de São Paulo, o ex-presidente disse, né, que, claro, entende que o Trump gosta muito dele, que haverá ali, né, algum tipo, sim, de apoio. Ele quer ir para a posse do Trump, ele está com o passaporte retido pelo Supremo porque é investigado em vários casos, como subtração de joias que eram de acervo público, venda e recompra dessas joias. Agora, gente, o que pega aqui também é que muitos analistas, né, dizem que, eu vou deixar você colocar nos comentários, pelo amor de Deus, que a Globo seria muito partidária, né? Na verdade, ela não seria um veículo de comunicação, né, onde teria imparcialidade, ela seria totalmente parcial, e que por isso talvez esse discurso que realmente não teria a mínima possibilidade de o Bolsonaro voltar em 2026, né? Então, assim, gente, a gente já viu muita coisa acontecer, né, no Brasil, no cenário político, enfim. Sua opinião sobre isso? Você acha que a Globo realmente tem esse trabalho que seria um trabalho parcial? Eu achei até interessante essa matéria, mas quando entra aqui nessa questão dos crimes, enfim, sei lá, eu fico um pouco meio ressabiado com isso, né? Isso é uma singela opinião minha. Vamos continuar ouvindo aqui. Para despistar a justiça, também pelo monitoramento ilegal por meio da ABIN, de autoridades públicas, desde o presidente da Câmara até ministro do Supremo, também por articular, incitar ou mesmo acompanhar a incitação dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Tudo isso está tramitando aqui no Brasil. Bolsonaro, inclusive, usou um palavrão para se referir a esses processos na declaração que deu à Folha. Mas ele diz, olha, tudo pode acontecer na política, ele disse ao jornal. E cita, inclusive, uma possível volta para a disputa presidencial em 26 com um nome, segundo ele, mencionado, né, no grupo como um nome que somaria na chapa, o do ex-presidente Michel Temer. Bom, e citado por Jair Bolsonaro, Michel Temer foi procurado. Eu fui procurar o ex-presidente, falando por meio da figura que hoje é uma espécie de porta-voz de Michel Temer. O nome dele é Elcinho Moco. Ele é quem está fazendo, inclusive, o documentário que vai... Então, vocês observam que, além da outra notícia que eu trouxe aqui, mas essa notícia vai confirmar que o Temer diz estar fora da vida pública. E que, não, de fato, não teria essa relação de ser o vice em 2026. E retratar a vida do Temer. E ele me encaminhou uma declaração do próprio ex-presidente. Sobre essa declaração do presidente Bolsonaro, da possibilidade de convidar o presidente Temer para ser seu vice em 2026, abro aspas. Temer lembra que está fora da vida pública, fecho aspas. Sigo aqui. Os bons governos demoram para serem reconhecidos. Essa declaração, diz o representante de Temer, ele, o ex-presidente Michel Temer, toma como um gesto de reconhecimento do bom trabalho que ele fez. O presidente Temer vive o seu melhor momento, tanto na advocacia como no reconhecimento público. Ele só tem do que se orgulhar. É isso aí, gente. Parar aqui. Opa, deixa eu tirar o compartilhamento aqui. Tirando o compartilhamento. É isso. O que vocês acharam aí? Foram duas notícias importantes, né? Essas articulações aí do Bolsonaro, sugerindo aí o Temer como vice. O Temer se posicionou, disse que não, né? O Supremo deve ser pressionado aí politicamente por conta das eleições dos Estados Unidos. O governo Lula, os ministros, me parece que estão batendo a cabeça. Um fala uma coisa, outro fala outra. Nessa jornada de redução de gastos, né? O ministro falando que, olha, se
reduzir gasto aqui da minha pasta, eu estou caindo fora. Então, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Seria o adeus do Lula em 2026 e a volta do Bolsonaro? O que você acha disso? Deixa aqui nos comentários. Um forte abraço. Compartilhe, esmaga o dedo no like. Tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo.